Mas, Índio, continua a explicação aí do novo, o novo na web, né? Vamos fazer o novo na rua. de 30 a 40 minutos. Nem que a gente não tenha nenhuma pergunta hoje, eu pergunto. Então vamos lá. O Novo na Rua era um evento que a gente fazia uma vez por mês, todo último domingo do mês, na Lagoa do Taquaral, Portão 1. O pioneiro no Novo na Rua é o nosso amigo Claudinei. Então, o Claudinei, que é o pioneiro, que é o nosso líder do Novo na Rua. E nós aqui do Novo resolvemos fazer um Novo na web para você, navegante aqui da web, perguntar para a gente o que você quiser saber do Partido Novo. De onde viemos, o que pensamos, quantos postulantes teremos na cidade de Campinas, como foi o processo seletivo, como fazer para contribuir. Então, a gente está aqui à disposição de vocês. Tá? A gente hoje não divulgou muito, então a gente vai estar com poucos espectadores, mas no longo daqui até o final do ano, a gente com certeza vai ter um número bem expressivo de pessoas perguntando, porque agora está chegando as eleições. Para quem não sabe, dia 15 de novembro, Campinas conta aqui com 16 postulantes do Partido Novo, pleiteando o cargo de vereador, e os 16 vão passar por aqui. A gente espera que passem por aqui no Novo na web, que é a mesma coisa que a gente estivesse dando uma voltinha no Taquaral, tá? Não é tão saudável quanto dar a nossa volta no Taquaral, mas vai ser tão salutar para tirar as dúvidas de todo mundo. Então vamos começar com a apresentação de nós quatro aqui. Eu sou o André Índio, pré-candidato a vereador pela cidade de Campinas, filiado no Novo desde 2019. Vamos lá, Corade, quem é você? Eu sou Carlos Daniel Corade, engenheiro, mestre em administração de empresas, 83 anos, estou no Partido Novo desde novembro e muito feliz porque ganhei muitos amigos aqui em Campinas. Eu tenho duas bandeiras, uma delas deixei de lado, que é o combate à corrupção, que é um negócio muito complicado, que todos os outros postulantes do Novo, que somos 16, podem trabalhar. A minha bandeira agora exclusiva é o apoio aos idosos. E eu sou um deles, kkkk. Está dito. Quem é Cássio? Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Estamos à disposição aí para conversar um pouco a respeito de política e do Novo e de assuntos da cidade. E eu sou engenheiro mecânico e eletrônico, com mestrado em robótica aqui em Campinas e MBA em gestão industrial, pela FGV. E, assim, eu estou aqui porque eu entrei para o Novo devido à minha indignação com os acontecimentos, nos últimos 3 a 4 anos aí no país, que levaram a gente à situação que a gente está hoje, de muito radicalismo, polarização e pouca negociação e pouca evolução política séria, nesse país. Então, eu estou à disposição aí do partido e se a gente for selecionado e aprovado na convenção agora no final do mês, nós vamos passar a ser pré-candidatos a vereadores por Campinas para 2020. Obrigado. Por último, nosso amigo Alcides. Boa noite para vocês todos. Nós estamos com uma audiência pequena, como disse o André, porque nós estamos fazendo o piloto do Novo na web. É a primeira vez, mas nós vamos deixar gravado para que as pessoas possam assistir até quando elas quiserem, na verdade. Bom, eu sou um dos postulantes a vereador, eu sou administrador de empresas, trabalhei basicamente mais de 45 anos com administração e gestão de empresas, trabalhei muito com tecnologia, dentro desse trabalho de administração, com empresas ligadas à tecnologia, mais para o final da minha experiência profissional, inclusive em empresas de software, software de base, software para bancos, financeiras, software para médias e grandes empresas. E nos últimos anos mesmo, um pouquinho antes de me interessar aqui pelo Novo, eu tive a coragem de abrir uma empresinha
própria, né? Para dar consultoria por mim, né? E fazer trabalhos via web. E fiz muitos trabalhinhos durante praticamente quase 10 anos. Eu falei 7, mas foram 10. Trabalhos assim, para empresas também de porte médio e grande, para Coca-Cola, para Microsoft, para CIA, para bancos, Banco Santander, né? E empresas um pouco menores também, mas sempre de médio para grande porte. E agora, o que aconteceu? Eu resolvi parar o meu trabalho, porque eu era um cidadão como o Cássio, como o Corade aqui, que vocês conhecem, como o Índio, muito indignado com tudo, principalmente nesses últimos anos, com o nível de corrupção que nós temos no país, né, com o tamanho do Estado, a cobrança de impostos, né, exagerada, mas eu não via perspectiva de nada mudar. Até que em 2015 eu vi que tinha sido fundado um partido que se chamava, curiosamente, Partido Novo. Quando eu vi as coisas do Partido Novo, falei, nossa, né? Pela primeira vez no país vai existir um partido que bate com as coisas que eu acho que tem que ser feitas. E aí eu decidi me inscrever como filiado na ocasião, e aí já comecei a perceber que a coisa era mesmo diferente, porque até para ser filiado, você tem que ser ficha limpa, você não pode ser ficha suja, né? Então, você passa por uma triagem. Quer dizer, e o meu objetivo era contribuir mensalmente com o partido, não era fazer nada, né? Era ser um filiado. Quer dizer, mas para eu poder contribuir com o partido, eu tenho que ser ficha limpa. Então, isso mostrou para mim, desde o comecinho, a seriedade do Novo. Em Campinas, aqui, o Novo não tinha um diretório ainda e não foi possível participar das eleições que houveram, porque o partido ficou, praticamente se lançou aqui em 2015 no Brasil, participou das eleições de 2016, 2018, né? E a nível de município, né? Campinas não pôde participar na eleição passada, mas vai poder agora em 2020, né, para eleger vereadores e prefeito para 2000 que vão atuar a partir do ano que vem, né, se elegem esse ano e atuam a partir do ano que vem. E eu resolvi entrar nessa empreitada aqui como Cássio, eu sou um cidadão comum, né? O Corade também, foi executivo a vida toda, né? O Índio tem negócios deles. Nós somos pessoas que trabalham, nós não somos políticos profissionais, né? E decidimos doar um pouco da gente e do nosso tempo para o coletivo, né? Qual é o grande objetivo? Não é dinheiro, não é poder, né? Na verdade, é poder, sim, mas é poder fazer o bem para pessoas. É poder nesse sentido. Não só ficar indignado, né? Sair da indignação e partir para uma ação em que a gente possa mudar o rumo das coisas e ter um país que vai dar mais dignidade para as pessoas que vivem nele, para os nossos filhos, nossos netos, nossos vizinhos, nossos amigos e seus descendentes. E por hora eu falei demais, volta para o Índio. Não, é bom falar. A gente está voltando a falar para vocês aqui num plano piloto, então a gente não treinou, a gente não fez um script do que a gente queria fazer. A gente está testando a internet, a gente está testando o Zoom. Então hoje é aquele famoso primeiro programa que vai ficar gravado, que quando isso aqui pegar mesmo no breu, que foi até um assunto ontem, aí a gente vai lembrar desse primeiro plano piloto aqui, que na realidade é o segundo, porque ontem foi entre a gente, hoje é o primeiro ao vivo, e aqui eu vou falar um termo aqui que meu avô falava muito, né? Quiçá sejam muitos. Eu sou novinho, mas eu tenho termos assim bem legais. Gente, o que eu queria propor assim, então, para esse nosso primeiro encontro? Eu fiquei pensando no que a gente poderia falar. Então, a gente vai ter, assim, nas discussões que a gente tiver fora daqui, a gente vai sempre chegar com um tema e com um convidado. Então, cada terça-feira, nós teremos um convidado aqui para bater papo com a gente.
E bater papo não é falar mal da política, não é falar mal de políticos, não é nada disso. A gente quer a qualidade das pessoas. Vocês vão perceber que nós, do Novo, vamos falar de propostas, vamos falar de soluções, podemos até falar de problemas, porque quem fala de problema traz a solução. Mas nunca vamos atacar a pessoa individual. Tá? Porque a pessoa, quando ela se torna uma pessoa pública, então a gente tem que ir no cargo público. O que ela poderia ter feito? O que ela não fez? Mas nada pessoal. Tá? O Novo é um partido que vai assim primar por esse bom entendimento entre as partes e entre os próprios postulantes. Isso aí a gente sabe muito bem disso. Então, para não ter Você falou cada terça, não é cada quarta? Cada terça. Vai ser de terça-feira. Na verdade, nós, como íamos começar o piloto hoje, tomamos por bem fazer, no início, uma reunião por semana, às terças, no mesmo horário. Eventualmente, se a gente descobrir um horário melhor, um dia melhor, a gente poderá mudar. Mas, por hora, vamos fixar. Eu queria só reforçar o que você falou, Índio. Nós não divulgamos o primeiro tema de hoje, hein? Nós não divulgamos esse piloto. Nós estamos gravando esse piloto para ele ficar gravado. E, embora a gente não seja a Netflix, estamos fazendo como Netflix. Porque quando ele começa uma série, né, ele sempre deixa lá um piloto para você ver que foi feito antes de iniciar a série. Então, esse é o nosso. Porque o próximo a gente já vai divulgar para as pessoas que a gente tem contato. Né? E quem quiser entrar nos quadradinhos será bem-vindo. E por enquanto, nós temos só completando 5 postulantes, mas aqui vocês estão vendo 4. Tem um quinto, que é o Chico Conceição. Né, quinto elemento. Que ele ingressou hoje aqui no grupo, que quer estar presente em todas as apresentações, né, e deverá estar pelo menos a partir da próxima. Ele já faltou preparado. Hoje ele faltou no piloto, né? Mas, então, na verdade, vocês vão estar em contato com 5. E a última complementação, Índio, nós abrimos isso aqui como um espaço para perguntas. Por quê? Sempre que a gente foi fazer um Novo na Rua, as pessoas paravam e nos perguntavam, né? O que é novo? Por que é novo? Mas como é o nome do partido? Não, foi Partido Novo. Mas como novo? Não é porque é novo também, mas porque tem muita coisa que é diferente dos demais partidos. Então, a gente se acostumou a responder perguntas. Outra coisa que as pessoas faziam, né, nesse Novo nas Ruas é nos contar. Ou a gente perguntava, qual é o principal problema que você vê aqui, por exemplo, na cidade de Campinas? Né? Qual o seu sonho para a cidade de Campinas? O que você gostaria, se você tivesse uma pessoa que efetivamente a representasse na Câmara, na Prefeitura, né, com seriedade, o que você gostaria que ela fizesse pela cidade? E as pessoas nos perguntavam e nós respondíamos, cada um dando a sua opinião, a sua visão. Então, aqui nesse espaço, há espaço para se fazer perguntas sobre o partido, sobre o que o partido pensa, sobre o que nós pensamos, e também perguntas dirigidas a nós no sentido de saber que solução a gente daria, por exemplo, para um determinado tipo de problema que vocês enxergam e gostariam de ver mudado aqui na cidade. Pode ser que a gente não saiba responder de pronto, mas a gente vai estudar isso como um desafio e no próximo Novo na Web a gente vai tentar responder se a gente não souber, porque para tudo a gente tem que estudar, né? A gente não pode ter a presunção de que conhece tudo, tem todas as respostas, né? E repetindo, nós somos cidadãos como vocês, né? Então, a gente tem que parar, estudar, analisar e definir um caminho dentro de uma lógica. Já temos nossa primeira pergunta aqui. Então, eu vou fazer a pergunta e cada um dá a sua resposta. Vai ser assim, mais ou menos, o modelo do nosso programa aqui. Vamos lá. É o Cássio Ervela que está perguntando. Adorei a pergunta, por isso que eu estou pondo ela aqui. Cada um responde. E começa por você. Qual a importância da participação do cidadão
na política e na gestão do município? Eu? Pode ir, Cássio. Então vamos lá, pessoal. O que Pergunta, ele acontece? responde. Ah, Tá bom, eu quero contraditório depois. tá bom. É o seguinte, assim como os vereadores, né, os vereadores, se vocês não sabem, né, uma das funções principais dos vereadores na Câmara Municipal é fiscalizar, as ações do governo, né, do executivo. Ou seja, a gente tem que ver se o executivo está usando os recursos dos impostos que ele recebe da gente, né, de toda a população, para cumprir o que ele deveria cumprir. Né, que isso é definido nas atribuições do governo e é definido também no orçamento municipal. O orçamento municipal é feito também em conjunto com os vereadores, né, são os partidos que fazem, e os vereadores junto com o executivo que define isso para o ano que vem. Então, o ano que vem já foi feito o orçamento, né, para Campinas esse ano, e existe alguma margem para você corrigir isso daí, devido à queda de arrecadação e tal. Mas, quando a gente exerce esse papel de fiscal, né, dentro da Câmara, a gente tem um recurso restrito. Nós somos, né, em Campinas, são 33 vereadores. Então, é uma quantidade de pessoas muito pequena para fiscalizar uma cidade de 1.200.000 habitantes. Então, o que acontece? O cidadão, ele é uma peça fundamental na gestão do município. Por quê? Porque ele é um agente que pode estar fiscalizando toda a obra pública que estiver acontecendo. Como o Alcides falou, se ele vê um erro, né, um problema em alguma coisa que é pública, ele pode informar, ele pode abrir uma solicitação de manutenção, entendeu? Através, aqui em Campinas, do 156. Existem outros mecanismos, mas o 156 aqui em Campinas é um que tem assim, mais fácil de ser utilizado. E isso daí cai dentro da prefeitura e o executivo tem que tomar a providência. Então, é obrigação do executivo atender essas solicitações da população. Ou seja, a população ela é fundamental na hora de escolher os seus representantes, né, na Câmara dos Vereadores, os seus vereadores, para que sejam pessoas sérias, que vão fiscalizar o executivo, né, o governo da prefeitura, e ele é fundamental também participando como agente da política. Ele pode se organizar, fazer grupos entre as pessoas que ele conhece, no condomínio, na empresa, na escola, na empresa que ele pertence, para que o quê? Para ter representatividade e ter voz junto à Câmara dos Vereadores e à Prefeitura. Então, o cidadão ele tem canais para conversar com os vereadores, né? Nós do Novo pregamos isso, que a gestão tem que ser participativa, estamos abertos a ouvir todos da população com relação ao que a gente está trabalhando, né, os problemas que a gente tem e como que a gente está resolvendo. Né? Isso já é um exemplo dado no Congresso Federal, nossos representantes no Congresso, na Assembleia Legislativa em São Paulo também, no estado de São Paulo também, nossos representantes do Novo, eles já são muito abertos a ouvir o que a gente tem a dizer, né? Vocês podem, através do site do Novo, conhecer eles, entrar em contato com eles, e eu acho fundamental que vocês participem. Então, assim, o meu sonho é que todo brasileiro seja político 15 minutos por dia. Se a gente chegar nesse ponto, a gente pode mudar esse país. Obrigado, pessoal. O que vocês acham? Tá sem som, Índio. Bom, eu vou aproveitar que o Índio... O cachorro está latindo. Vai lá, Alcides. Não, eu queria complementar, eu não queria me opor, nem fazer o contraditório. Não dá para se opor para uma resposta dessa. Não, eu queria fazer o apêndice. Né? Na verdade, a tua pergunta é muito profunda, porque você pergunta qual é a importância da participação do cidadão na política e na gestão do município. Bom, na política, respondendo a primeira parte da pergunta,
ela é total, porque quem tem o direito, né? No Brasil nós temos o direito e também o dever de votar, né? E o voto é a arma mais poderosa que um cidadão tem, né? Dentro do que é institucional, dentro do que é legal, para poder mudar as coisas no município, né? No estado e na capital, né, do Brasil, uma federação. Agora nós vamos ter eleições municipais. É tão importante essa eleição municipal que a gente talvez não se dê conta. Por quê? A gente não vive no estado, nem vive lá em Brasília. A gente vive nos 5.500 municípios do Brasil, né? O cidadão vive na sua cidade, na sua polis, né? Tá certo? E daí que vem o nome da própria política. Quer dizer, política, o que é? Como cuidar da polis. A polis é cidade. E, pelo voto, você escolhe, como disse o Cássio aí, pessoas que vão representá-lo para cuidar da polis, determinando as regras, as leis que vão reger o comportamento entre os cidadãos que moram nessa cidade, né? O relacionamento, os contratos, o que é legal, o que é ilegal. Então, por incrível que pareça, a despeito do prefeito ser a figura mais poderosa, porque ele é do executivo, né? Ele, na verdade, ele é executor, né, de pessoas que legislam, que estão no legislativo, que são os vereadores. Então, a despeito do prefeito ter o dinheiro e a caneta para gastar o dinheiro, quem determina aonde ele pode gastar esse dinheiro, no quê, em que volume e em que tempo, são quem? São os vereadores. Então, se a gente parar para pensar, né, na sua soma, né, o corpo de vereadores tem uma importância maior até que a figura do prefeito. Por quê? Na medida em que eles conseguem desenhar o que o prefeito tem que fazer, eles também têm a capacidade, né, de fiscalizar, como disse o Cássio, o que o prefeito está fazendo durante a vigência do orçamento que é aprovado por quem? Pelos vereadores. Tá certo? Então, e como população, o que ocorre? Por não pensar, talvez, nessa questão, né, ou nesse papel que os vereadores têm, que é de desenhar e depois de fiscalizar o que foi desenhado e aprovado, a gente acaba dando mais importância numa eleição para o prefeito, decora o nome do prefeito, e quando vai votar lá no vereador, vota em qualquer um. Né? E aí a cidade começa a ter, pegando a segunda parte da tua pergunta, Cássio, uma má gestão, porque acabam ingressando, né, dentro da Câmara de Vereadores pessoas que vão em determinadas regiões da cidade. Né? Nós temos 500, estou arredondando, são 478, vamos dizer, 500 bairros distritos. Né? Mas escolhem dois bairros, vão lá, fazem churrasquinho, prometem um bujão de gás, né? Enfim, coisas que são até ilegais do ponto de vista da legislação, não poderiam ser feitas, mas estão sendo feitas de uma forma meio velada. Né? A população se encanta com aquelas pessoas, acaba votando nelas, não olha, não examina outras opções, né? E essas pessoas, então, passam a conviver na Câmara e, durante 4 anos, não fazem nada pela população da cidade. Elas não cuidam da polis. Na verdade, elas não são políticas na pura acepção da palavra, que é fazer coisas que são boas para a cidade. Elas estão cuidando, sabe do quê? Como é que eu vou continuar nos próximos 4 anos? Porque elas começam a transformar o cargo de vereador, ou de prefeito também, né, num cargo como se fosse uma profissão, quando, na verdade,
o que a gente tem que ter nesse cargo é uma profissão de fé, de atuar para o bem do coletivo da cidade, não para um bairro determinado ou para pessoas que são compradas de maneira barata por um voto. Então, Cássio, finalizando aqui, a importância da participação do cidadão na política é total na política, né? Porque, mesmo que ele diga que ele não quer participar, ele está se posicionando politicamente. Olha, eu não estou propenso a contribuir escolhendo pessoas que vão dirigir a cidade onde eu moro. Tudo bem, é uma opção, é um direito que ela até tem, né? Mas talvez ela não tenha a consciência, né, de que ela, deixando de participar, deixando de escolher bem, ou votando em branco, ou votando nulo, né, ela está dando um cheque em branco para que pessoas que foram cooptadas, que foram compradas por políticos profissionais, né, escolham sempre as mesmas pessoas que vão participar da Câmara, que vão aprovar sempre projetos que são de interesses de pequenos grupos ou de pequenos segmentos da cidade, ou de interesse do próprio prefeito, né, sem pensar em benefícios para a cidade. Campinas, por exemplo, ela está aqui acho que já está quase 25 anos, repetindo vícios, nós estamos patinando, né? Nós podíamos ser, por exemplo, na área de tecnologia, o Vale do Silício da América do Sul, né? Nós temos tecnologia para isso, né? Nós somos uma metrópole, né? Nós somos maiores que muitas capitais do Brasil. Capitais, não estou falando de cidades do Brasil, né? Então, em Campinas, a importância da participação do cidadão é fundamental também. Por quê? Porque essa é uma metrópole com mais de 1.200.000 pessoas. E o poder que a gente tem de gerar tecnologia, renda, trabalho é enorme. Agora, se a gente tiver uma Câmara com vereadores, né, que estão trabalhando lá como profissão, isso não vai acontecer. Então, eu diria, cidadão, se você não participar diretamente na política e renovar essa Câmara, né, a gestão do município, como perguntou, vai ser uma coisa muito complicada, né? Ela não vai melhorar. E nós nunca vamos ser o Vale do Silício da América Latina e nem vamos aumentar o nível de renda na cidade da maneira que ela precisa. Bom, gente, como vocês estão vendo, a gente ficaria ouvindo aqui o Alcides até a meia-noite. É prazeroso te escutar, Alcides, porque você fala com assim propriedade. E isso é gostoso. Você não fala o blá blá blá. Você fala assim, tendo estudado. E eu sei o quanto o Alcides estuda, né? E eu faço assim, do estudo do Alcides eu estudo. Então, ele tem algumas coisas que ele escreve e eu gosto muito. Nós vamos finalizar hoje com uma curiosidade que o Alcides me falou hoje. Corade, você. Oi. Só um minuto. O Chico chegou, né? Chico, seja bem-vindo. Deixa eu ver se tem que autorizar alguma coisa aqui para ele entrar. Acho que não, né? Está sem a imagem, mas ele está aqui o quadrinho dele. Eu estou aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Oi, Chico. Boa noite. Só para te inteirar, você que chegou atrasado e quer sentar na janelinha do ônibus, presta atenção. Nós estamos respondendo uma pergunta. Então, eu vou ler a pergunta para você, você vai responder depois do Corade, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Qual a importância da participação do cidadão na política e na gestão do município? Daqui a pouquinho você responde. É sua, Corade, a bola. Ok. Muito bem. O que é gestão? Gestão é administrar alguma coisa em termos de comparar o resultado com aquilo que tinha sido pensado. Gestão em si não faz sentido se a gente não olhar os dois polos, o que é desejado e o que está acontecendo. Ou seja, é preciso haver um plano. E para o cidadão, o plano é viver bem, é ter conforto, é ter saúde, é ter chance de educar seus filhos, é ter segurança quando anda nas ruas. O pessoal do Votinet me mandou um desafio. Quem que está dizendo para parar com a pichação na cidade?
Eu hoje passei pelo centro da cidade. Está tudo pichado. E, ao mesmo tempo, eu abri uma foto de Copenhague, na Dinamarca. Belíssima, belíssima. Por quê? Porque aqui falta educação, falta, inclusive, civilidade, certo? O que a gente vê nos países da Dinamarca, lá da Escandinávia. Muito bem. Então, a gestão é essa combinação entre o que se quer e o que se está tentando fazer para conseguir. E aí é que entram as opiniões, não só da população, que pode se manifestar e deve se manifestar através das redes sociais, pelo seu desagrado, pelo seu desencanto, certo? E pelas suas reclamações, às vezes duras, e que as atingem diretamente. Mas também a população precisa fazer com que esses dois polos do plano e da reação verdadeira se encontrem através dos vereadores. Os vereadores é que são o canal estruturado para que essas reclamações cheguem ao gestor. E quem é o gestor? O gestor é o senhor prefeito. O senhor prefeito e a sua enorme estrutura operacional executiva. O prefeito tem N diretorias, e cada diretoria tem M funcionários, e supervisores, e auxiliares, e especialistas, e técnicos, etc. E além da parte do prefeito, existem as empresas que eu chamo de satélites, que, em verdade, são todas controladas praticamente 100% pela prefeitura. Vale dizer, pelo senhor prefeito. Ele, literalmente, aqui em Campinas, há 8 anos, ele faz o que quer. Por isso, uma de minhas metas era o combate à corrupção, que agora eu virei para prestigiar os idosos. Mas, voltando à essência, qual é a importância da participação do cidadão na gestão do município? Eu disse que, em primeiro lugar, a voz popular, através das redes sociais. Em segundo lugar, através dos vereadores. E aí, gente, eu quero ver os vereadores do Novo lá. Eu não sei quantos vão ser, eu gostaria que fossem muitos, pelo menos uma meia dúzia, para que eles consigam ter voz e consigam fazer aquilo que a literatura chama de linking pin, um elo de ligação. Que esse elo que nós exatamente estamos fazendo aqui. Inclusive agora, meu grande amigo Chico, certo? Entrou, são 5 pessoas brilhantes. Perdão com o meu 4 pessoas brilhantes e um comunicador. Chico, você está com eco aí, está com 2 entradas. Eu estou cancelando uma. Pronto, está resolvido. Então, eu queria arrematar dizendo que os vereadores exercem a função de controle. E o que é controle? Controle é alguma coisa que se baseia em 3 verbos. O primeiro verbo é medir. Ninguém controla se não tiver medidas, certo? O piloto, quando voa, ele tem os aparelhos que medem a altitude, medem o combustível, medem a velocidade, etc. A segunda questão importante, o segundo verbo, depois de medir, é avaliar. O piloto avalia se a altura está correta. Aquele Boeing que caiu da Air France, ele estava subindo demais até que estolou e caiu de barriga, porque os pilotos erraram, certo? Então, o primeiro verbo é medir, o segundo verbo é avaliar. E o terceiro verbo é regular. O que é regular? É corrigir o andamento do curso em relação ao padrão de referência. Aquele piloto, se ele tivesse o padrão de referência, deveria saber que puxando o manche para cima continuamente, sempre, chega um ponto que o avião estola. Eu fiz isso no Cessninha 150. E a operação era puxar o manche até que o Cessninha estolava, depois ele virava e caía. Quando ele cai, ele adquire a velocidade e aí você pode sair do stall. Muito bem. O nosso prefeito está estolando. Nós temos que tirar ele desse páreo. Era isso, gente. Perfeito.
Meu amigo Chico Conceição, você sabe a pergunta, mas antes da pergunta, se apresente, por favor. Boa noite, pessoal. Chico Conceição, nascido em Campinas, atualmente aposentado depois de trabalhar desde os 14 anos de idade e através da indignação que foi se acumulando durante muito tempo Por que a imagem dele não está aparecendo? Ele não quer na aparecer. minha vida como campineiro. Mas é importante a imagem dele. Chico, tenta ver a sua imagem aí. Obrigado pelo feedback. Ela está entrando aqui com o computador. Agora estou bonito. Parabéns. Deixa eu acender uma luz extra aqui na iluminação. Bom, não vai trocar de roupa aí, Chico. Chico Conceição, pré-candidato a vereador pelo município de Campinas, ok? E para responder a pergunta, eu gostaria de citar 2 valores que são extremamente importantes do nosso Partido Novo. O primeiro valor é que as liberdades individuais têm que ter são com as responsabilidades. O que significa isso? Que o indivíduo ele é responsável pelas suas ações, inclusive nos seus direitos e nos seus deveres. E o outro valor que eu gostaria de citar aqui de novo é o indivíduo como agente de mudança. Então, por que o indivíduo agente de mudança? Porque as mudanças, as reformas, são através da atuação e do voto consciente do cidadão. Então, a primeira participação eficaz e efetiva do cidadão é o seguinte: ele tem que respeitar as instituições, acompanhar o processo, tanto legislativo e do executivo, e, dentro das suas reivindicações, se possível, quando tiver um tempo nas câmaras municipais dos municípios, especificamente aqui em Campinas. Então, isso é muito importante. Então, participe da vida política do município. Essa é a primeira parte. A outra parte é também acompanhar o trabalho do executivo. E a maneira simples de acompanhar o trabalho do executivo é simplesmente sair do local onde ele mora e até o seu local de trabalho, até a escola. Nesse caminho, ele vai perceber se tem uma manutenção eficaz das ruas, se as árvores estão podadas, se tem uma coleta de lixo eficaz, e através disso ele usar os canais de comunicação da prefeitura para que ele se comunique diretamente com as secretarias e faça o seu trabalho como cidadão. Ele tem que fazer valer o seu voto. Se o seu voto for consciente, eles têm que fazer valor. Ele não pode simplesmente ficar reclamando: o vereador não funciona, o prefeito não está bom. Opa, se você votou e tem consciência e lembra-se de quem você votou na última eleição, você, durante esses próximos 4 anos, tem que acompanhar o processo. Não tem que, a gente não vai exigir que ele acompanhe todo dia, mas tem que ter pelo menos uma noção. É verificar no caminho da escola ou no caminho do trabalho, na ida e na volta. Quando ele está indo, ele tem que perceber se a conservação do ônibus que ele está utilizando é eficaz. Se por acaso ele tiver que levar o seu filho para tomar uma vacina no posto de saúde, tem que saber se aquele posto de saúde está com manutenção, se os funcionários estão bem trajados, se eles são educados no atender, se tem de remédio disponíveis, e se não existem filas e como que está toda a higiene do ambiente. Assim como ele vai à escola da criança, ele tem que saber se a escola está conservada, se tem segurança, se os professores estão atendendo. Esse é o trabalho comum e natural que qualquer cidadão deve fazer. Se por acaso estiver com sol, ele pode observar se tem poluição na cidade. Se tiver difícil de enxergar a linha do horizonte, é porque tem poluição. E quando chove, há inundação. Então, são algumas situações que acontecem no dia a dia de cada cidadão que tem que ser observado.
Este é o trabalho que nós temos que fazer. E quando ele não estiver satisfeito, na próxima eleição, mais uma vez, fazendo uso do seu voto consciente, ele tem que votar correto. Ele tem que fazer o seu trabalho. É assim que eu acredito que tem que ser todo o nosso processo. Eu faço isso, às vezes nem sempre, mas eu tenho observado todo. No caminho, se tiver um buraco, é fácil. Eu não preciso ligar para o vereador para reclamar que tem um buraco no caminho, no meu trajeto normal. Eu ligo no 156, pego o número do protocolo, se não atender em uma semana, eu volto a ligar. Esse é o trabalho que tem que ser feito. Se nós não estamos satisfeitos, assim como hoje nós estamos vivendo a situação da pandemia, nós não temos que esperar que alguém, uma autoridade do município, fale para o outro que ele não está usando a máscara, e se estiver usando a máscara só na boca e no nariz, a gente dá um toque assim, discreto, mas avisa. Esse é a função do cidadão. O cidadão tem que zelar pela sua casa maior, que é a cidade, assim como ele zela pela sua casa, que é o solar. Obrigado. Olha. O som, está faltando som aí. Pronto, é que o cachorro parou de latir agora. Gente, no próxima terça o cachorro vai ficar preso. Lá no... vocês viram que a gente não combinou nada e acabou que o Cássio e que o Chico falaram basicamente quase que a mesma coisa. Então começou com o Cássio e terminou com o Chico, vocês vendo a capacidade e a qualidade dos postulantes do Partido Novo, nós. Eu vou me furtar da resposta porque eu tenho até vergonha, porque todo mundo já falou tão bem aqui que eu não vou me furtar da resposta da pergunta, mas eu vou pegar a pergunta e trazer para os dias atuais. Eu não sei se vocês sabem, mas que 60% das pessoas decidem o voto para vereador na última semana. Isso aí é cientificamente comprovado através das pesquisas que fazem com as pessoas. E esquece em quem votou e em quem votaram no primeiro mês já. Então, gente, isso tem que ser mudado. Você tem que saber antes em quem você vai votar. Que nem falaram, o Kiko falou, o Cássio falou, o Alcides falou e o Corradi falou. É mais importante os 33 vereadores do que até o prefeito. Então, gente, vocês têm que tomar consciência da importância de que um vereador tem na sua cidade. Então, o mesmo peso que você faz quando você vai pesquisar quem você vai votar para prefeito, você também tem que fazer para vereador. Não adianta chegar e perguntar para o amigo, quem que eu voto? Quem que eu voto? Pegar um papelzinho no chão e ir lá e votar. Ou não votar. O não votar também você está sendo omisso. Você também que não vota não pode reclamar. Respeito quem não vota. Mas não concordo. Tá? Gente, nós vamos tentar fazer aqui nesse nosso programa, um programa de 1 hora. Toda terça, que eu estou falando, das 9 às 10. Por que 1 hora? Porque é 1 hora que tem que ser, gente. Mais do que 1 hora, nem eu aguento. Então, sendo sincero, 1 hora tá bom, cada um falou um pouquinho. O tema de hoje foi muito legal, Cássio, sua pergunta. Eu estava aqui, o Cássio é o homem do script, ele falou ontem do script, e a gente não fez o script, ele molou o script na hora aqui. Então, eu estava procurando um tema, o tema foi achado, sensacional o tema. Durante essa semana nós vamos sentar, conversar do próximo tema, tentar divulgar esse próximo tema no dia que nós fomos fazer a live, e quem quiser participar, mais uma vez, o convite vai estar aberto no Facebook e nas nossas páginas. Para encerrar, Alcides... Não, então, Índio, eu ia lembrar que você ficou de contar uma história aí no encerramento do Novo na Web. É para isso mesmo. Para encerrar, hoje o Alcides falou uma coisa muito legal e eu quero que ele conte a história, porque foi ele o descobridor da história, o que me contou a história, sobre o que estava escrito na nossa bandeira nacional antes do Ordem e Progresso. Né, Alcides? Na verdade, eu não sei, as pessoas normalmente não sabem que
O lema que nós temos hoje na bandeira, que foi adotado, Ordem e Progresso, vem de acho que foi de Augusto Conte, inspirado em Augusto Conte, que era um positivista, né? Acredito que seja ele, se eu não tiver com a memória cansada nesse horário. Na próxima live não vai ter o despertador de alguém aí. Na próxima? Na próxima live não vai ter o despertador de alguém aí. Ah, não é. Meu vai WhatsApp lá, pode continuar. Toca assim. Bom, mas é bom que ele me acorda. E... Olha, Alcide, se o meu celular tocasse assim, eu ia dormir. Mas como positivista, o Augusto Conte acreditava que, puxa vida, a política deveria ser exercida por pessoas de boa fé, pessoas que gostam, que têm amor à população, e não pessoas que querem desenvolver um carreirismo próprio, etc. Então, ele parte até sobre o carreirismo, uma parte. No Novo, gente, se vocês não sabem, não tem carreirismo político. O vereador só pode se eleger por 2 vezes. E o cargo superior, 1 vez só, tá? Então, para vocês saberem que no Novo, o camarada vai se eleger 1 vez só e chega. Ele não pode ser vereador por 25 anos, igual nós temos na Câmara hoje. Aliás, também não entendo porque alguém quer ser vereador durante 24 anos. É porque ele quer mamar nas tetas do governo. Isso tem que parar. Não, e é muito engraçado, só fazendo parênteses do parênteses aqui, depois eu volto lá para a história do Augusto Conte, né? O Chico, o que é interessante é que, se você olhar a legislação municipal que foi criada em termos de regimento, né, muita coisa está feita para manter essas pessoas que estão no poder eternamente, né? Quando agora nós fomos ingressar com algumas perguntas para ver se nós, do Novo, uma vez eleitos, se nós poderíamos reduzir o custo, contratar menos pessoas, né, usar menos verba, né, o pessoal da prefeitura nos olhou como loucos. Porque pela primeira vez alguém está perguntando se é possível diminuir, se é possível pagar menos, se é possível gastar menos. Porque as perguntas sempre foram o inverso. Quais são as mamatas que tem? Não dá para aumentar isso, não dá para... Olha, tem só 370 litros de gasolina por mês, não dá para pôr 1.000, não, porque eu vou ter só 7 assistentes, só 50 mil para pagar assistente, não dá para ter 100 mil, entendeu? Coisa do gênero. A pergunta é sempre... E nós chegamos nós podemos gastar metade? Como gastar metade? Isso aí assustou o pessoal. Mas chega... isso aí a gente pode conversar um outro dia. Vou voltar à história lá da bandeira. Então, Augusto Conte escreveu um lema chamado Amor, Ordem e Progresso. Porque ele acreditava que, se você faz as coisas com amor, né, amor pelas pessoas com quem você convive, amor pela sua cidade, né, você consegue trabalhar de uma forma ordenada, e, trabalhando de uma forma ordenada, você consegue gerar progresso, né, que é a melhoria da renda e tudo mais. Então, o lema original seria amor, ordem e progresso. Mas tiraram o amor da nossa bandeira. Ficou só ordem e progresso. Ficou coisa mecanicista. E muita gente acredita com isso, né, que não se tem que trabalhar por amor ao próximo. Então, fica aí a mensagem de que, embora não esteja escrito na nossa bandeira oficial, na bandeira do nosso coração do Novo, tem a palavra amor toda vez que a gente lê e olha para a bandeira. É isso mesmo. O Partido Novo aí pode vir com esse amor e com certeza virá. Bom, gente, 9 horas, a gente vai tentar ser pontual, né? Faltam 4 minutos para as 9. Alguém quer falar mais alguma coisa? Nós temos 4 minutos. Eu tenho um ponto aqui, talvez, para a gente pensar para a próxima. Opa! Aliás, eu iria fazer essa pergunta para o Alexis ontem, mas, no fim, aconteceu uma mais importante e eu deixei essa de lado. Eu tenho observado o seguinte, que quando a gente dá uma olhada nos parlamentos de outros países, existem muitos debates,
A oposição tem um lado, geralmente ocupa um lado do plenário, a posição do outro, os neutros ficam, principalmente quando a gente fala na Casa dos Lordes e a Casa dos Comuns na Inglaterra, que é o tipo de um bom exemplo de debate no parlamento. Atualmente, no Brasil, nós temos observado o seguinte: cada vez que um deputado de um partido ou um senador de um partido, ele discorda da opinião de um governador ou do presidente ou do ministro, ele, ao invés de levar esse ponto de discórdia para ser discutido na Câmara, no Senado ou no Congresso como um todo, ele simplesmente pega e escreve uma representação e vai até o STF, ok? Para que seja tomada uma decisão monocrática de um juiz. Enquanto isso, a Câmara de Legislação, onde são feitas as leis, eles não sei o que ficam fazendo, ficam trocando figurinhas, e enquanto isso, o nosso parlamento, o nosso Congresso, está perdendo todo o significado do ser, que é discutir e debater. Agora imagine se essa mania pega e cada vez que o prefeito nas cidades, tem uma ação, ao invés de ser debatido na Câmara Municipal, aí um vereador qualquer, simplesmente porque ele não está contentinho com a situação, ele vai lá para o STF e fala: olha, o cara falou mal de mim. Isso não pode mais acontecer. Nós devemos deixar de ser criança. Nós estamos agindo como se fossem crianças mimadas que são frustradas com uma situação normal. Quando é que nós vamos retomar o bom debate em todas as casas de lei do Brasil e, mais especificamente, em Campinas? Isso tem que ser feito no debate, tem que ser votado pelos representantes do povo, porque é delegado esse direito aos legisladores, através do voto direto, tomar essa decisão. Não pode, cada vez que acontecer isso, ser levado para o judiciário. Eu não sei o que vocês pensam, mas essa é a minha posição e parece que é bem clara. E, Chico, eu queria completar. Eu tenho mais meio minuto. Tá? Se diz aí que pessoas com uma certa dificuldade discutem coisas. Né? Pessoas um pouco mais preparadas, um pouco mais conscientes, falam sobre pessoas, discutem sobre pessoas. Mas pessoas verdadeiramente preparadas e inteligentes discutem ideias. Né? Então, eu acho que a gente tem que levar, né, como até foi colocado no começo, um pouquinho antes de você entrar, né, a discussão para o plano das ideias e não para os ataques das pessoas. Sabendo que é da discussão das ideias que sai a luz, como se diz. Né? Então é isso, gente. Que saia das nossas discussões um pouco de luz. E que essa luz ilumine Campinas. Vou sair do script, já está passando o tempo, mas para encerrar esse plano piloto com chave de ouro, eu acho que as coisas acontecem na vida da gente, assim, a gente escuta as coisas. E hoje eu escutei uma coisa que, agora, do nada, eu resolvi trazer para cá como assim, encerramento do nosso primeiro programa, gente. E eu quero transformar isso agora para a gente. E para quem estiver escutando e para quem for escutar essa live aqui, para quem for ver depois ela que vai ficar gravada. Tinha um sábio no alto de uma montanha que sabia tudo, por isso que ele era sábio. Então todo mundo ia perguntar para o sábio as coisas. Aí dois meninos falaram assim: nós vamos acabar com a banca desse sábio. O que vocês vão fazer? Talvez algum de vocês já conheça essa história. O que vocês vão fazer? Um falou para o outro: eu vou lá com um passarinho na minha mão, pequenininho aqui, vivo. Aí eu vou fechar a mão e vou perguntar para o sábio o que eu tenho na minha mão, né? E se o passarinho está vivo ou se o passarinho está morto. Aí o menininho subiu lá e falou: vou desbancar o sábio. Subiu, chegou lá com o passarinho na mão e falou: seu sábio,
esse passarinho que está na minha mão, ele está vivo ou ele está morto? Aí o sábio respondeu: meu filho, a resposta está em suas mãos. É verdade. Mas é isso. Está nas mãos da população escolherem pessoas dignas de as representarem. Gente, boa noite. Foi ótimo. Boa noite. Terça que vem estaremos aí. Boa noite. Até Excelente. para todos. Obrigado, pessoal. Grande abraço. Obrigado para todos. Obrigado, Corade. Obrigado, Cássio. Obrigado, Chico. Pessoal. Obrigado, Índio. Tá? Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite.